Boa noite! Sejam bem-vindos ao terceiro dia do primeiro ciclo de palestras sobre fibrose cística. Meu nome é Gabriele, sou fisioterapeuta e tenho a honra de ser integrante do grupo FibCist. Nos encontros anteriores, discutimos sobre a abordagem clínica e multiprofissional da fibrose cística. Portanto, hoje falaremos sobre a reabilitação. Para abrilhantar nosso evento, contaremos com a participação de 2 fisioterapeutas renomados, com vasta experiência na área. São eles o professor Dr. Evanilson da Silva Aquino e a professora doutora Carla Gomes. Para dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e a vocês que participam conosco como ouvintes, passo a palavra à professora doutora Vivian Azevedo, coordenadora do grupo FibCist. Boa noite a todos. Estou muito feliz em começarmos aí o nosso terceiro dia de evento e gostaria imensamente de agradecer o aceite de participar conosco desse evento do primeiro ciclo de palestras sobre fibrose cística ao professor Dr. Evanilson e à professora doutora Carla. Os dois com vasta, como bem apresentado pela Gabriele, com vasta experiência na área, mestrado e doutorado no tema, e que tem uma experiência muito rica para compartilhar com a gente nessa noite. Muito obrigado e desejo a todos um excelente evento. Professor Evanilson? Eu agradeço, boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer a Vivian é colega aí de batalha dentro da pediatria da ANEL, dentro da própria nossa comissão de pediatria da Sonografia. Obrigado pelo convite. Queria agradecer todo o carinho da comissão organizadora comigo nesse processo inicial de organização. Eu muito corrido aqui, as mensagens, no final as coisas vão dando certo, e eu queria parabenizar pela iniciativa. Tenho um carinho muito grande pelo pessoal de Uberlândia, a gente já teve a possibilidade de ir aí, trabalhar, colher dados juntos, e eu fiquei muito feliz com essa nova retomada dentro do ambulatório da fibrose cística e da forma que estão sendo construídas essas novas possibilidades de intervenção.
A minha história na fibrose cística começou com um projeto de extensão via universidade. Eu acho que tem tudo para dar certo. Parabéns mais uma vez ao grupo. Obrigada, professora Carla. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Vivi, à professora Érica pelo convite, à comissão organizadora, e dizer que eu estou muito feliz em participar, muito feliz mesmo, assim, e estar entre pessoas tão renomadas como o professor Evanilson, que eu admiro muito, a professora Érica, a professora Vivi, então são profissionais assim que eu tenho, que eu sigo, que eu admiro, então eu sinto uma responsabilidade muito grande de estar falando aí entre grandes nomes, tá? Muito obrigada, estou muito feliz por poder participar e contribuir um pouquinho. A minha história na fibrose cística começou em 2010, e eu trabalho então desde 2010 com os pacientes do ambulatório de fibrose cística aqui de Campinas, da Unicamp. Agradeço à professora Vivian e aos palestrantes pelas palavras. E antes de dar início, gostaria de deixar alguns lembretes. Para receber o certificado, é necessário presença mínima de 5%. O link e a palavra-chave para preenchimento do formulário de presença serão disponibilizados nos minutos finais do evento de hoje. Ao longo das palestras, deixem suas perguntas no chat, para que ao final os palestrantes possam respondê-las. Bom, convido então agora nossa primeira palestrante da noite, doutora Carla Gomes, fisioterapeuta, mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp, pesquisadora associada do Centro de Investigação em Pediatria CIPED Unicamp e docente do curso de fisioterapia da Unip Limeira, que irá abordar o tema reabilitação em lactentes e pré-escolares. Peço que aguardem só um minutinho. As meninas do suporte estão colocando a professora Carla na tela. Professora Carla, por favor, abra sua câmera. Você pode nos ouvir? Aqui. Pronto. Isso. Pronto. Agora a gente consegue te ouvir e ver. E deu certo o compartilhamento? Eu posso começar? Ainda não. Tá. Pode compartilhar novamente, por favor? Pronto. Sim, agora é só colocar no modo apresentação. Tá em modo apresentação? Sim. Posso dar início? Podemos começar, professora. Tá bom. Bom, o meu tema é sobre reabilitação em lactentes e pré-escolares. Quando eu falo a palavra reabilitação, isso já me diz que o paciente ele tem um acompanhamento multi ou interdisciplinar, né? É um acompanhamento com vários profissionais. O médico pneumologista, gastroenterologista, otorrino, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social. Então, reabilitação significa que esse paciente está tendo um atendimento aí multidisciplinar, né? E podemos dizer também aqui no nosso centro como um atendimento interdisciplinar, que a gente consegue trabalhar em conjunto, tá? A reabilitação também, muitas vezes pode vir na cabeça quando você fala a palavra reabilitação, o paciente... talvez ele está usando oxigênio, ou ele está na fila de transplante, precisa reabilitar, fazer reabilitação. Oi? Professora Carla, desculpa a interrupção. Está desconfigurado para nós. Você pode abrir novamente, por gentileza? Sim, eu fecho e abro novamente. Isso. Só um minutinho. O som tá saindo legal? Tá dando para escutar? Ok. Share screen. Janela do aplicativo. Compartilhar. Apareceu?
Ainda não, só um minuto. Sim, agora o modo apresentação, por gentileza. Pronto? Continua desconfigurado, as letras estão grandes. O que será que aconteceu? Porque eu fiz no modelo que vocês me mandaram. E se eu apresentar novamente? Se eu apresentar sem maximizar, será que dá certo? Perdemos o compartilhamento, professora. E agora? Deu certo? Vamos tentar no modo apresentação pela última vez. Se não der certo, podemos manter dessa forma. Tá. É que ontem deu certo, né? E agora? Continua da mesma forma. A gente pode deixar sem estar no modo apresentação, professora? Isso. Podemos continuar, por favor. Sim. Tá. Posso começar de novo ou continuo de onde eu parei? Bom. Pode continuar, por favor. Tá. O tema de hoje, então, é sobre reabilitação em lactentes e pré-escolares, né? Reabilitação. Quando eu falo a palavra reabilitação, eu já penso, né, no que o paciente ele está sendo tratado de uma forma multidisciplinar e interdisciplinar, com vários profissionais trabalhando para o tratamento do paciente, né? Profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, médico pneumologista, gastrotorrino, psicólogo, assistente social, entre vários outros profissionais trabalhando em conjunto para o tratamento do paciente. Tá? E outra questão é que quando a gente fala a palavra reabilitação, muitas pessoas pensam num paciente com a doença mais, assim, com uso de oxigênio, ou aquele paciente que está na fila de transplante, né? Então, falar, o paciente precisa fazer reabilitação pulmonar para fazer a cirurgia, né, de transplante pulmonar. Mas não é bem assim, né? Reabilitação, ela deve ser começada desde o início, desde o diagnóstico, né? Esse trabalho multidisciplinar tem que ser feito desde o diagnóstico, né? Eu vou mostrar os artigos da ciência que comprovam isso, tá? Outra coisa também, né, que acontece muito comigo, assim, às vezes eu pergunto para a mãe, está fazendo fisioterapia, está fazendo acompanhamento? Não, Físio, ele não está fazendo fisioterapia porque ele ainda não tem secreção pulmonar. Então, a fisioterapia, ela é além da desobstrução brônquica, né, a gente tem que trabalhar o paciente global, né, como um todo. E esse slide do professor José Dirceu Ribeiro, ele me cedeu, é uma aula muito bonita que ele dá, que ele fala sobre a fibrose cística e as mudanças nas últimas décadas, né? Então, em 1947, a gente tinha esse perfil de paciente, um paciente desnutrido, um paciente de déficit no crescimento e desenvolvimento, com certeza, né, nessas condições, assim, dificilmente chegaria na maioridade, com uma morte precoce. E com o avançar da tecnologia, com o avançar da medicação, isso, né, com o avançar das décadas, melhorando o tratamento, nós temos um outro perfil de paciente, né? Depois de da implantação da triagem neonatal, aqui no Brasil aconteceu em 2010, a implantação da triagem neonatal. Então, o perfil dos pacientes com fibrose cística nas últimas décadas é esse perfil aqui dessa imagem de 2012, né? Um paciente nutrido, um paciente com crescimento e desenvolvimento adequado para a sua idade, né, controlado nas relações das infecções pulmonares. Então, isso mostra a importância, né, do avanço da tecnologia, das medicações, com certeza, mas também do trabalho multidisciplinar nos pacientes com fibrose cística. Outra coisa é o seguinte, né, as mães falam assim, meu filho ainda não faz físio porque ele não tem secreção pulmonar, não tem secreção, então ele não faz físio. Mas nós temos na literatura mostrando que
pequenininhos, né, os pacientes lactentes, os pré-escolares, eles já têm alterações pulmonares, e acontece até vida intrauterina, né? Esse artigo é um artigo de 2010, os pesquisadores, eles induziram geneticamente porquinhos, né, a ter fibrose cística, então os porquinhos foram geneticamente modificados e com a presença da CFTR, e eles notaram que, após o nascimento, fizeram a dissecação, a biópsia, né, da traqueia, e verificaram que os porquinhos com fibrose cística, eles tinham um diâmetro diminuído da traqueia, comparado àqueles que não tinham fibrose cística. E também, na estrutura da traqueia, eles apresentavam menos cartilagem, os pacientes com fibrose cística, comparado com aqueles que não tinham, né, a fibrose cística. Isso mostra, então, o artigo, ele sugere, ele, né, mostra que os pacientes, eles já tinham remodelamento brônquico, remodelamento aí das estruturas pulmonares na vida intrauterina, tá? O outro artigo mostra, né, o paciente de 2011, né, um outro artigo mostra, ele dá duas hipóteses, né? Na primeira hipótese, na hipótese A, bom, o pulmão no nascimento, teoricamente, ele é normal, e ele só vai se deteriorizar depois dos ciclos de inflamação e infecção, né, quando o paciente aí pega as bactérias, é colonizado, tem o comprometimento também de infecções virais, né, as exacerbações, e essas exacerbações, essas infecções, inflamações, irá deteriorizar o pulmão, né, fazendo as bronquiectasia, a destruição pulmonar. E na segunda hipótese, ele, né, baseado aí no slide anterior, né, que a gente os cientistas comprovam que nós temos aí destruição das estruturas pulmonares já, né, desde vida intrauterina, após o nascimento também. Então, será que o remodelamento acontece, né, no pré-natal? Está associado aí às disfunções da CFTR? Os pulmões são realmente normais? E os artigos mostram, né, que existem alterações sutis e dilatações das glândulas submucosas traqueais, células epiteliais das vias aéreas anormais e inflamação. Então, os pulmões realmente não são completamente normais, né? Então, no nascimento, seria uma janela de oportunidades para intervenções terapêuticas, e talvez aí começar antes dos 6 meses de vida, né? E na proposta de retardar as destruições pulmonares que acontecem devido às infecções e inflamações. Esse trabalho é um trabalho do grupo aqui de Campinas, foi apresentado em 2013 no Congresso Europeu, em Portugal. A gente avaliou os pacientes da triagem neonatal a partir de 2010, 2011 e 2012. Então, foram 3 anos de análise, avaliando 1 ano de vida desses pacientes da triagem neonatal. Os pacientes inclusos tinham IRT e o teste de suor alterado, para comprovar mesmo a fibrose cística, porque muitas vezes aqui o diagnóstico genético demora um pouquinho para sair, então o paciente tinha que ter pelo menos o IRT, o cloreto de suor alterado, para entrar como fibrose cística. Nós verificamos que na primeira consulta desses pacientes da triagem neonatal, foi a partir de uma média de idade de 2 meses de vida. Antes da triagem neonatal, tem um artigo do professor José Dirceu Ribeiro e do professor Fernando Ribeiro, aqui de Campinas, falando que a idade média dos pacientes com fibrose cística, antigamente, era por volta de 3 anos, 4 anos de idade. E isso mudou, né, a partir da triagem neonatal. Porém, quando esses pacientes chegavam aqui com 2 meses de vida, o percentil estava abaixo de 3, o percentil de peso abaixo de 3. Os pacientes, alguns já apresentavam colonização com estafilococos, permaneceram e outros pegaram no decorrer aí do primeiro ano de vida, e a pseudomonas apareceu já a partir dos 3 meses de vida em alguns pacientes, né? Em relação à internação no primeiro ano de vida, nos 38 pacientes que nós avaliamos, o motivo de internação foi por ilho meconial, distúrbio metabólico, sintomas respiratórios. E
antes do 6º mês de vida, então nós concluímos aqui, né, mostrando as internações, nós tivemos até o 6º, 9º mês de vida, e com 1 ano de vida nenhum paciente foi internado por esses fatores. Então, nós concluímos aqui nesse estudo descritivo que antes dos 6 meses de vida, todos os lactentes apresentavam um ou mais dos seguintes itens: desnutrição, diarreia, peso de percentil menor que 3, tosse persistente, desidratação e exacerbação pulmonar. E a partir dos 12 meses de vida, entre 9 e 12 meses de vida, nenhum paciente apresentou um desses itens, né, citados acima. O que mostra aí um trabalho multidisciplinar, um trabalho em equipe, conseguindo corrigir as alterações decorrentes da fibrose cística. E aí, né, a fisioterapia em lactentes pré-escolares é importante? Bom, os estudos mostram que os cuidados fisioterapêuticos no pacientes com fibrose cística devem ser iniciados o mais cedo possível, precocemente, mesmo se o paciente sem sinal da doença, como, por exemplo, as infecções pulmonares, mesmo se ele não tiver a secreção pulmonar, por exemplo, que é o que as mães mais relatam. Meu filho não faz fisioterapia porque ele ainda não tem secreção pulmonar. A fisioterapia, então, nos lactentes pré-escolares, além dos exercícios, nosso objetivo também é orientar o familiar sobre a importância da fisioterapia na rotina da criança. Os pais e os cuidadores devem ter conhecimento das técnicas e dos exercícios fisioterapêuticos para auxiliar os seus filhos no manejo da doença. Os exercícios fisioterapêuticos devem ser adaptados, personalizados e individualizados, né? Uma fisioterapia aí com o perfil do paciente. E os exercícios devem ser estimulados o mais precoce possível. Então, auxiliar os pais é muito importante no que ele pode estar fazendo com a sua criança quando a fisioterapia não vai, né? Além dos estudos internacionais, nós também temos as recomendações brasileiras, né, de fisioterapia na fibrose cística, um guia de boas práticas clínicas. Essas recomendações também recomendam a fisioterapia precoce nos pacientes com fibrose cística, e é um documento feito por profissionais fisioterapeutas brasileiros engajados no tratamento da fibrose cística e também aí inseridos nos centros de referência de fibrose. Tá. Uma das primeiras orientações que nós fazemos para os pais é sobre a orientação da higiene nasal, né, que a higiene nasal é muito importante para prevenir e tratar doenças respiratórias, como os gripes e resfriados, melhora o batimento das células ciliadas, remove o muco nasal, secreções espessas, restos de células e crostas, diminui a inflamação local por reduzir os mediadores inflamatórios. A higiene nasal, além de prevenir as infecções de vias aéreas superiores, ela também trata, né, os pacientes que estão aí com sinais de infecções nasais. Aqui é um vídeo rápido, eu vou ver se eu consigo passar ele. Mostrando, né, a higiene nasal com seringa, com soro e seringa. Não vou delongar muito, porque isso dá para uma outra aula. Lindão! Ó! Opa! Do outro lado? Opa! Massaginha agora. Massaginha. Aí, Isso é só para notar que ele puxa forte, né, na hora que instila o soro nasal, que a ideia é fazer a drenagem rinofaríngea retrógrada, né, que é tampar a boquinha da criança e fechar o narizinho para que ela mesma faça a força dela, a própria força da criança. Mas quando você começa a fisioterapia desde pequenininho, esse bebê eu comecei a atender ele desde os 3 meses de vida, mostrando para o familiar o quanto é importante realizar, repetir, mostrar para o paciente, fazer junto com o paciente, né, na hora que ela puxar forte junto. Na hora que ele começa a imitar os pais, né, chega a fase de imitação, ele já consegue fazer sozinho e ele sabe que na hora de jogar o sorinho no nariz, ele tem que puxar fundo, tá? Além disso, da higiene nasal, nós também orientamos a questão dos umidificadores de ar, nós temos os prós e os contras da umidificação, né, do ambiente, com cuidados para não criar mofo, fungos e orientações da Organização Mundial da Saúde. A higienização dos inaladores é importantíssimo, não só dos inaladores, mas também dos espaçadores, para não ter proliferação de bactérias e quando o paciente for inalar,
o medicamento reinalar essas bactérias, interferindo aí na reabilitação pulmonar, né? Na reabilitação do paciente, porque às vezes ele está bem e faz a inalação e fica aquele ciclo vicioso de reinfectar. E quando eu falo de fisioterapia nos pré-escolares e lactentes com fibrose cística, não só com fibrose, mas todos os pacientes lactentes e pré-escolares, a gente fica um pouco limitados na questão dos dispositivos que o paciente pode utilizar. Eles ainda não têm cognitivo, né, e coordenação para fazer um shaker, uma capela, uma máscara de EPAP. Os dispositivos que tem para a desobstrução brônquica do paciente com fibrose cística. E aí, né, surge a estratégia de usar a terapia lúdica, né? A terapia lúdica, o brincar, quebra as barreiras entre o fisioterapeuta e a criança, ganha alegria e afetividade do paciente. A criança, sem perceber, participa da terapia, né? Então, nós temos várias estratégias para poder trabalhar com essa criança, para a fisioterapia não ser uma questão chata, ruim de realizar, e ele apanhar gosto e gostar e esperar por aquele momento para fazer, né? Então, aqui uma criança pequenininha, eu coloquei essa foto porque aqui ele estava tentando jogar um beijo, então ele já começou a produzir sons, a mandar beijo, fazer gracinha, né? Usar a face para fazer uma careta, uma piscadinha, então a gente já pode pedir para ele imitar um cachorro, um coelhinho, né? Nessa tentativa de auxiliar, né, uma imitação com a fisioterapia. Então, quando ele, vou mostrar aqui no vídeo, fica mais fácil. Então, é sempre mostrar a tosse para a criança. Ele é uma criança que ainda não tinha feito 1 ano de idade, ou estava com 1 ano e 2 meses, era menos de 1 ano e meio. E ele já, né, desde pequenininho, de tanto imitar, mostrar para ele sobre a tosse, ele conseguia já fazer a tosse sozinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, né, trabalhar com bastante imitações. Aqui é a respiração do cachorrinho, né, mas com pressão torácica. Então, na hora que ele faz com a linguinha para fora, meio que imitando um bafinho, a gente faz a manobra fisioterapêutica. Esse também, imitando... delícia! Cadê o coelhinho? Então, ele imita o coelhinho e isso já ajuda... Quando fazer a higiene nasal, ele puxar. Esse daqui é uma criança maior, também fazendo suspiros inspiratórios, imitando aí um coelhinho. E estimular o paciente a tossir, porque às vezes, né, a mãe sente que o peitinho tá chiando, que tem aquela ronqueirinha, né, que as mães falam, e ele já consegue tossir. Cadê a tosse? Isso! Então, mostrar visualmente, né, para o paciente. Aqui, algumas técnicas de expiração lenta e prolongada e vibrocompressão. Nesse paciente, ele tinha muito problema, né, ele tem muita dificuldade em pegar peso. Tanto é que, né, teve uma época que ele foi no médico e ele conseguiu ganhar 50 gramas em 3 meses, gente, 50 gramas em uma fisioterapia. Se ele chorar o tempo todo, ele vai perder essas 50 gramas super fácil, né? Então, o uso de tela não é muito indicado para crianças pequenas por muito tempo, mas nesse caso, a gente teve que apelar para os vídeos, junto com a fisioterapia, para ele não chorar, né? E não ter muito gasto energético. Então, aqui mostrando a fisio passiva. Opa, desculpa. 1, 2, 3. Então, é inspiração lenta, prolongada. No modo apresentação, eu conseguia colocar todos junto. 1, 2, 3. Aí, nossa, forte.
Então, até vir a tosse. Aqui uma vibrocompressão, né? Bem parecida. Além disso, nós podemos estimular o exercício com brinquedos lúdicos de baixo custo, como uma bolinha de sabão, um brinquedinho com garrafa PET, tá? Então, também auxilia os pais a poder participar. Sopra. E a criança ainda ganha um brinquedinho e sai super feliz, né? Deixa eu ver aqui. A técnicas de respiração forçada, com espelho, fazendo bafinho. E aí, embaçou. Vamos lá. 1, pertinho. 2, pertinho. Tosse forte. E aí? Técnica de respiração forçada. Então, a gente consegue fazer várias técnicas, né? E que o paciente participe de forma espontânea, sem pressão, e ele gosta de realizar a fisioterapia. O Bubble Pep, o Bottle Pep, o Bubble Pep, o selo d'água, né, são nomes diferentes, mas são nomes da mesma técnica, da mesma procedimento. O que mais dá certo com os meus pacientes, que eu faço bastante, já comprei vários tipos de copos diferentes, eu vejo um copo diferente e compro, né, para levar na terapia, mas esse da garrafa PET é o que a criança mais prende atenção, porque eu levo os adesivos, a garrafa PET limpa, aí o paciente, ele mesmo vai colando esses adesivos, então ele participa da brincadeira, eu coloco anilina na água para deixar colorido, glitter, peixinhos de plástico, glitter comestível, anilina, né, comestível, enquanto ele vai colando os adesivos, eu já faço a ausculta, a gente vai contando uma história da praia, e aí na hora que viu, já deu aí os 60 minutos de fisioterapia, e ele participou bem mais do que quando eu dou um copo pronto para eles, tá? Outras ideias, como a ideia da cobrinha, de água com... água com anilina, né? Associado com a física, na hora que ela sopra, faz a compressão. Esse é outra técnica de pratinhos de papelão. Eu trabalho junto com a criança, levo, né, as partes separadas, e na hora que eu passo a cola, eu peço para a criança ela assoprar a cola para secar mais rápido, enquanto ela vai, né, fazendo sopros para secar a cola, eu vou fazendo a fisioterapia junto com as expirações. E mais outras ideias, como massinha, com tinta, fazendo os monstrinhos, ideias, né, de foguetinho, também, né, tem bastante coisas que dá para a gente trabalhar. Os exercícios com essas crianças. Já estou acabando. Aceleração do fluxo respiratório. Quando você brinca com a criança no começo, no final ela deixa você realizar tudo, né, que você deseja. Então ela vira sua amiga, perde o medo, tá? Que era só mais um vídeo. Isso, respira fundo, cheira a florzinha. Tosse e controle respiratório, ausculta. Então, quando a terapia é na brincadeira, os pacientes, eles são muito colaborativos. De novo, então, vou pegar a estrelinha lá no céu, lá. Ó, pega a estrelinha. Isso. Puxa, grandão. E aqui é só mostrando a ausculta que ela deixou fazer bem bonitinho. Exercícios inspiratórios também, né? De novo. Tem várias brincadeiras, como o jogo da velha, fazer dama, brincar de dama, achar as cores, né? De memória. Temos muitos exercícios. Não, esses foram as opções de exercícios respiratórios. E, além dos exercícios respiratórios, a gente também precisa trabalhar os exercícios físicos. A fibrose cística, né, com progressão da doença, no paciente tem diminuição da aptidão cardiorrespiratória, força muscular,
comprometida e resistência também, além dos comprometimentos de encurtamento de musculatura, dos músculos acessórios, tórax intonel, né? Então, a dispneia, a atividade física, tanto para a criança como para os pacientes adultos, é muito importante, né? Para auxiliar aí na progressão da doença. Aqui eu utilizo muito o yoga e as técnicas de pilates com as crianças. Mais uma vez, o yoga e técnicas de pilates. Eles... Testa no chão. Respirou fundo. E soprou aqui, exercícios para o reto abdominal, de fortalecimento. Sobe. Subiu pela parede. Segura a perninha aqui, segura. E a chuva forte. Segura a perninha, segura. E a derrubou. Exercícios também no tatu-bola, para fortalecer. Isso que quer passar. Então, esses são exercícios de fortalecimento, tá? Bom, tô acabando. Equilíbrio, concentração, fortalecimento e muita diversão, né? Os cuidados da fisioterapia. Então, os pacientes pequenos, os lactentes, muitos, né, têm o refluxo gastroesofágico associado, então, utilizar o decúbito elevado, né, durante as manobras torácicas. O refluxo gastroesofágico, ele traz muitos malefícios, então, imagina 10 sessões de fisioterapia com esse paciente e 10 sessões dele vomitar no seu tratamento. Isso vai trazer outras consequências secundárias ao refluxo gastroesofágico. Além disso, os choros durante toda a terapia promovem gasto energético e perda de eletrólitos. E é bom a gente sempre acompanhar a nutrição desse paciente, junto, né, com a nutricionista e o médico do paciente, para verificar a questão de ganho de peso, para a gente não provocar esse gasto energético nesse momento que ele está em desenvolvimento, precisando ganhar peso, tá? Então, uma fisioterapia inteira de choro para os pacientes com fibrose cística não é o desejado. E é isso, pessoal. Muito obrigada. O mundo de criança é feito de cor e fantasia, doces e risos e muita alegria. Aqui está o meu contato. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo. Me desculpem. Agradeço à professora doutora Carla pela excelente palestra. E convido agora o doutor Evanisto da Silva Aquino, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Betim, fisioterapeuta do Centro de Referência em Doenças do Hospital Infantil João Paulo II, da rede FEMIG, especialista em fisioterapia respiratória pela Asobrafip-Cofito, mestre em fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo e doutor em ciência pelo Instituto de Medicina Tropical USP, coordenador do Núcleo de Trabalho de Fisioterapia do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística e membro do Departamento de Pediatria da Asobrafip, que irá abordar o tema Recursos utilizados na fisioterapia respiratória. Mais uma vez eu agradeço o convite. Carla, é sempre um prazer ver você falar, principalmente dos pequenos, da forma que você aborda, da forma tão lúdica que você traz as crianças para a sua sessão. Então, parabéns por isso, é sempre muito bom ouvir você falar sobre os pequenos. Hoje eu vou abordar sobre os recursos fisioterapêuticos em fibrose cística. Os recursos que nós vamos falar aqui em especial são os recursos que vão ajudar nas terapias de remoção das secreções. Vou tentar ser mais breve. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar posteriormente quando finalizarmos a nossa discussão aqui. Então, o mecanismo inicial responsável pelas utilizações dos recursos fisioterapêuticos no que se diz respeito à desobstrução brônquica é o ciclo vicioso da doença, né? Você já sabe muito bem desde as alterações reológicas, das propriedades reológicas, a alteração no transporte mucociliar,
uma tosse ineficiente, muitas vezes, e infecção, inflamação e obstrução das vias aéreas. Isso, como consequência, gera uma lesão de parênquima, um acúmulo excessivo de secreção em decorrência da formação das bronquiectasias. Então, desde quando começou a intervenção fisioterapêutica na fibrose cística, no meados de 1958, a fisioterapia era centrada na remoção das secreções. E aí começa a incluir, eles falavam muito anteriormente, como um dos tripés de tratamento da fibrose cística, as terapias de remoção das secreções, aplicadas pelos fisioterapeutas, associadas ao tratamento médico com antibiótico e outros medicamentos, e o tratamento nutricional, como se fossem os pilares do tratamento dos pacientes com fibrose cística, e por muito tempo foi. Hoje já sabemos que temos novas outras possibilidades de intervenção que também vão agregar no tratamento desses pacientes. E aí começa a surgir os primeiros trabalhos, e a gente tem que falar dessa meta-análise, que foi atualizada em 2015, mas começou lá atrás, com o Van der Schans estudando se os pacientes precisavam ou não fazer fisioterapia, os pacientes com fibrose cística. E eles concluíram que faltava informações na literatura dos benefícios da fisioterapia ao longo do tempo, mas que seria antiético tirar um tratamento que, a curto prazo e na percepção dos pacientes, ajudava muito na melhora da condição pulmonar desses pacientes. Logo em seguida, eles começam a comparar, e aí vem quais os recursos que utilizavam para a fisioterapia, comparando, por exemplo, com a realização da fisioterapia com convencional com outros dispositivos. Então, essa revisão foi de 2005, falando sobre as terapias utilizadas na fisioterapia, quando comparada a fisioterapia convencional com as técnicas desobstrutivas. Ela foi atualizada recentemente e até o momento não existia diferença em relação à terapia convencional com outras técnicas. Hoje já se sabe, com os novos trabalhos, que existe diferença e que as terapias de pressão positiva têm evidências que conseguem sustentar os benefícios ao longo do tempo, e aí, a partir disso, o mundo todo começa a utilizar as terapias de pressão positiva. Tá? Isso é muito importante, que intervenções que, de certa forma, vão diminuir o tempo, tirando, por exemplo, aquele desgaste que é da fisioterapia convencional em relação a deixar o paciente, muitas vezes, numa postura de drenagem, fazer uma técnica de percussão, e você agrega dispositivos que vão dar mais independência, vão dar resultados semelhantes e, às vezes, melhores, mas vai tirar aquele desconforto das sessões convencionais. Isso é muito importante, por quê? Porque a terapia de remoção das secreções é ela que tem menor taxa de adesão, varia em torno de 30% a 40%. E um dos grandes problemas está relacionado a esses desconfortos, a necessidade de um tempo maior e a dificuldade de controlar esse tempo, e a exposição. Muitas vezes precisa de um profissional mudar de posição, e isso era um fator relacionado com a não adesão. E pensando nisso, foram instituídos novos modelos assistenciais que englobavam alguns recursos e algumas técnicas para ajudar a melhorar essa adesão ao tratamento e diminuir. E é o que nós vamos abordar aqui, principalmente os recursos fisioterapêuticos que utilizam as pressões positivas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de recursos, né? Hoje, desde quando foi lançado o Flutter, hoje a gente já tem mais de 10 opcionais do mesmo mecanismo de funcionamento que ajudam na mobilização de secreção, e a gente tem o nosso nacional, que seria o Shake. Então, uma diversidade de dispositivos de pressão positiva, outros que trabalham outros tipos de tecnologia que nós vamos abordar nessa aula. Então, a gente vai falar da pressão positiva expiratória, da pressão positiva oscilatória, das compressões torácicas de alta frequência e dos aparelhos que utilizam frequências de ondas sonoras no que se diz respeito à mobilização da secreção. Quando a gente pensa nos primeiros dispositivos de pressão positiva, nós vamos pensar na máscara de pressão positiva. A máscara de pressão positiva que nós utilizamos aqui é a máscara EPAP, mas que ela tem uma ligeira diferença comparadas com as máscaras de pressão positivas que são utilizadas, por exemplo, fora do Brasil. Então, aqui nesse slide, eu tenho dois modelos. Aqui a gente tem uma máscara de pressão positiva com fluxo alinear ou fluxo dependente, e essa pressão que você oferece, ela vai variar de acordo com os orifícios do
do dispositivo, e aqui a gente tem um resistor linear ou com limiar pressórico, que é ofertado através da pressão por válvula spring load previamente calibrada, que varia de 5 a 20 centímetros de água. Essas pressões ofertadas nas vias aéreas vai depender do fluxo do paciente, do fluxo de ar respiratório, no caso de um resistor linear. E no caso de um aparelho com limiar pressórico ou com resistência linear, independente do fluxo ofertado, a pressão é a mesma. E é importante vocês guardarem esse conceito, que posteriormente a gente vai tentar detalhar por que um é melhor que o outro no que se diz respeito à desobstrução brônquica. Então, quando a gente pensa como que funciona essa pressão positiva dentro de um sistema respiratório, levando em considerações os volumes e capacidades. E aqui eu tenho um trabalho que saiu na Respiratory Medicine, e ele tentou mostrar para a gente 2 esquemas em relação ao paciente saudável, normal, sem nenhum problema respiratório, e um com uma situação de hiperventilação. Então, aqui a gente tem a FRC, que é a capacidade residual funcional, aqui o tidal volume, que é o volume corrente, e aqui um paciente respirando normalmente, mantendo a capacidade residual funcional, que é o ponto de equilíbrio do sistema respiratório, fazendo seu volume corrente adequado. Se eu tenho um paciente que evolui com uma restrição ventilatória, e isso é muito comum nos pós-operatórios, principalmente de cirurgias torácicas ou abdominais altas, a gente tem uma diminuição do volume inspirado e uma diminuição, que é do volume corrente, e uma diminuição da capacidade residual funcional. Quando você aplica a pressão positiva na expiração, você aumenta a FRC, ou seja, você aumenta a capacidade residual funcional, mas você também consegue aumentar o volume inspirado. Isso é muito positivo, porque é nessa situação que a gente tem os benefícios da pressão positiva revertendo a telectasia num paciente, porventura, que evoluiu num pós-operatório de uma cirurgia torácica ou abdominal. Quando eu penso num paciente obstrutivo, a situação muda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um paciente com obstrução, com uma hipersuflação torácica, e ele tem um aumento da FRC, ou seja, esse é um aumento da capacidade residual funcional. E o volume corrente dele está pequenininho quando eu comparo com o volume corrente de uma pessoa saudável. Então, o que acontece? A hiperinsuflação ela é tão acentuada que ela diminui o volume corrente. O paciente começa a respirar com volumes mais baixos, que é o que acontece com o paciente DPOC hiperinsuflado ou um paciente fibrose cística hiperinsuflado com retificação diafragmática. Quando você aplica a pressão positiva, você melhora a capacidade residual funcional, ou seja, você estabiliza a via aérea, você diminui o aprisionamento aéreo, você consegue aumentar o volume de ar inspirado com uma situação onde que você tem mais vantagem mecânica de contração do diafragma. E aqui a gente mostra, com esse desenho esquemático, a gente, de certa forma, diminui a hiperinsuflação com o uso da pressão positiva. E aí, na fibrose cística, que é uma doença obstrutiva, associada a disso tem uma hipersecreção. Como que é o mecanismo? O mecanismo funciona da mesma forma, né? Então, a gente tem aqui uma capacidade residual funcional aumentada, a gente tem o volume corrente, às vezes, diminuído, e quando você aplica a pressão positiva expiratória, você aumenta o volume inspirado e você também aumenta a capacidade residual funcional. Isso mantém a distensão do parênquima, melhora a ventilação colateral e você aumenta o fluxo de ar que sai dos pulmões, porque você consegue estabilizar mais a via aérea. Se associado a isso você faz uma forçada expiratória técnica, que seria o HUF, ou manobra de expiração forçada, você tem uma turbulência gerada desse ar dentro do parênquima pulmonar. Essa turbulência vai, de certa forma, propiciar que esse ar saia com uma velocidade maior e ele vai atritando nas paredes brônquicas e, com isso, ele diminui a secreção pulmonar e consegue expectorar. Esse seria o principal mecanismo da utilização da pressão positiva nas vias aéreas, na expiração, no caso a máscara PEP, na desobstrução brônquica desses pacientes. E aqui, outro dado importante, como funciona a curva fluxo-volume, pressão de um paciente respirando em ar ambiente, respirando com pressão positiva através de uma máscara EPAP ou do dispositivo de pressão positiva. Então, esse é o ciclo respiratório. O fluxo ele vai variar de acordo com a fase expiratória e a pressão ela vai sempre ocorrer em uma respiração espontânea abaixo da linha de PIP, que a gente fala linha ZIP ou linha zero aqui. A pressão, a inspiração ocorre menos e mais negativa em todos os momentos. Se você aplica uma pressão positiva, você muda
o patamar de exalação do paciente. Então, aqui a gente tem a variação aqui inicialmente do fluxo, tá? Na ins e na expiração, e aqui eu tenho a variação de pressão. O paciente, ele inspira com pressão negativa e ele exala o ar com pressão positiva. Nesse sistema aqui, ele faz isso com uma pressão de 10 centímetros de água na válvula spring loaded. Só que, se a gente utiliza a spring load para poder desobstruir as vias aéreas dos pacientes e ajudar a eliminação de secreção, a gente tem um impacto importante. Por quê? Porque o fluxo, ele reduz com o tempo, mas a pressão não reduz. Então, chega um momento que o gradiente de fluxo é pequeno e a pressão é alta. Você não tem ar saindo e, com isso, você não tem mobilização de secreção. Por isso que fora do país, eles quase não utilizam válvula spring-loaded para poder desobstruir. Eles utilizam a válvula por orifício, que é a válvula de resistor alinear. Tá? E isso a gente consegue ver no gráfico seguinte, quando eu mostro um resistor por afluxo, onde eu vejo o fluxo, ele varia com o tempo, vai diminuindo, e a pressão também varia. Então, esse delta de variação de fluxo e pressão na mesma intensidade permite que a desobstrução brônquica ocorra com maior eficiência. Se eu quiser simplesmente reverter a telectasia, eu concordo que a spring load é melhor. Mas quando eu penso num paciente para remover a secreção, para tirar a secreção, eu penso que o orifício ele vai ser mais eficiente comparado com o mecanismo fisiológico de aplicação da pressão positiva utilizando esses dois resistores de pressão. Tá? E aqui eu tenho um modelo clássico que a gente utiliza aqui no Brasil, agora não está tendo mais porque o registro da Anvisa venceu, aí eu falo, faleceu, e aí não teve como fazer um novo registro, que é um sistema de pressão positiva por resistor de pressão. Então aqui você tem diferentes orifícios, ele varia de orifício maior para de orifício menor e você consegue avaliar a resistência. Para você ter certeza que para aquele paciente eu vou ter uma pressão maior ou menor, eu conecto nesse setor aqui um manômetro de pressão, por exemplo, pode ser um próprio manuvacômetro, que eu consigo para cada paciente titular qual orifício vai dar uma pressão ideal para poder promover a remoção das secreções. Lembrando que para a remoção das secreções, as pressões entre 10 a 20 centímetros de água são as mais indicadas, e dentro dessa faixa você vai adaptar de acordo com a tolerância do seu paciente. Então, aqui é o dispositivo sendo utilizado, ele pode ser usado bucal, mas ele também pode ser utilizado, por exemplo, que é muito comum durante uma inalação com solução salina hipertônica, muito comum nos pacientes. Ele inspira, normalmente, o ar inalado, e quando ele solta o ar sob a pressão positiva. E isso mantém uma desobstrução brônquica associada à inalação de forma mais eficiente. Lembrando que quando você pensa na remoção da secreção, você pode associar a desobstrução brônquica com a pressão positiva. Mas nesse caso aí, a inspiração e deposição ocorre normalmente. E a solução salina hipertônica é uma medicação relativamente barata, não tem risco de você impactar tanto no desperdício, na diminuição da dose. Ao contrário disso, a alfa-dornase, que é um medicamento caro, que precisa a gente aumentar o volume inspirado de ar e aumentar a deposição, a utilização da pressão positiva, ela faz com que o tempo expiratório aumente. E para o tempo expiratório aumentar, o tempo inspiratório tem que diminuir. Então, provavelmente, se você utiliza a pressão positiva, você diminui essa relação, provavelmente você pode diminuir a quantidade de medicamento ofertado aos pulmões. Você pode, de certa forma, os artigos mostram que aumenta a deposição periférica, mas a quantidade de medicamento que fica dentro dos pulmões é bem menor quando comparado sem pressão positiva. E aqui a gente pode utilizar com crianças pequenas, aqui são 2 pacientes nossos, que a gente utilizou uma máscara de silicone muito confortável e a utilização da pressão positiva nos bebês pequenos. Por muito tempo, pensava-se que a pressão positiva, a PIP, não poderia ser utilizada com os bebês pequenos por causa dos canais colaterais, eles não tinham canal colateral totalmente formado, mas, na verdade, o ponto aqui não é em relação à distribuição da pressão positiva via ventilação colateral. Aqui é tirar o paciente da situação de volume de fechamento, que é abaixo da capacidade residual funcional. Então, pacientes, criancinhas que têm tosse frequente, que têm secreção frequente, às vezes evolui com crises de tosse, você pode ter uma redução
da capacidade residual funcional, e eles podem, além disso, evoluir com a atelectasia. Então, quando você utiliza a pressão positiva nessas crianças, você estabiliza a via aérea, você mantém a via aérea numa situação mais de equilíbrio, diminuindo aí o ponto de fechamento e deixando mais equilibrado, e com isso você ajuda a remoção das secreções. Outros dispositivos de pressão positiva, a gente tem o Threshold PEP, que é um Positive Expiratory Pressure, não é para treinamento muscular expiratório, tá? O objetivo dele é remoção da secreção. E a gente tem aqui, por exemplo, o Therapep, que trabalha com orifícios e que também podem ser utilizados para a remoção das secreções. Lembrando que o Threshold PEP, ele é para o sistema linear ou polimiar pressórico. Quando eu penso nas pressões positivas oscilatórias, eu penso na aplicação de uma pressão de forma frequente, intermitente, na fase expiratória, e essa intermitência dessa aplicação das pressões que, de certa forma, vão ajudar na eliminação da secreção. Então, essa é a onda clássica de mostrar como que funcionam as pressões positivas oscilatórias nas vias aéreas do paciente. A mais comum é o flutter. O flutter foi utilizado, os primeiros estudos mostrando sobre ele foi em 1998, e essa oscilação das pressões dentro do sistema respiratório ajuda na remoção das secreções. São dispositivos que deram muita liberdade para os pacientes, deram muita condição para que eles fizessem a fisioterapia de forma mais independente. Os cuidados que a gente tem em relação à angulação do dispositivo quando coloca na boca, para evitar que as pressões se dissipem com o deslocar da esfera anteriormente, ou mesmo cair, às vezes não ofertar pressão alguma. Outra coisa que é muito comum dentro da utilização do flutter ou do shake é o paciente fazer a bochecha. Ele sopra o dispositivo e quem vibra é a bochecha. Eu ainda brinco com os pacientes. Aí, quem está recebendo pressão positiva é somente os alvéolos do dente, porque a pressão positiva não está adentrando até o pulmão. Por quê? Porque ela fica toda retida na cavidade oral. Então, o ideal nesse caso é você pedir ao paciente para estabilizar a boca ou contrair a musculatura da bochecha. Quando eles crescem um pouquinho mais, viram mais adolescentes, acima de 7, 8 anos eles conseguem, adolescentes e adultos fazem com mais facilidade. As crianças, o ideal é a gente segurar e eles fazerem a exalação. Recentemente, saiu um artigo muito interessante da Meg McQueen, que ela fala que toda a técnica de pressão positiva a gente tem que incluir uma pausa pós-inspiração. Ou seja, depois que você inspira, você conta 3 a 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, e depois você solta o ar dentro do dispositivo, gerando a pressão positiva. Isso é muito importante, por quê? Porque isso vai ajudar a equalizar a ventilação e vai proporcionar a ventilação colateral nessas crianças maiores e vai ajudar na remoção das secreções. Então, é importante levar em consideração, nesses dispositivos, a utilização da pausa pós-inspiratória e, às vezes, associado, depois que ele faz o dispositivo que quer tossir, ele faz uma manobra de Huff, que vai associar a eliminação de forma mais eficiente das secreções. Tá? Um dispositivo que foi utilizado muito tempo atrás, que às vezes a gente ainda encontra eles, principalmente na Europa, é o RC-Corn. Ele também funciona como pressão positiva oscilatória. Ele combina a pressão positiva com a oscilação de massa de ar. É como se fosse um carimbo, um cachimbo, você roda ele para um lado e para o outro. Aqui dentro desse tubinho aqui tem uma parte de borracha que é aberta, o ar passa e ele vai chicoteando aqui dentro, e isso vai causando uma pressão positiva oscilatória, que por sua vez vai ter os mesmos mecanismos de remoção das secreções. Então, você pode utilizar ele via oral, via nariz, tá? O nariz é mais desconfortável, principalmente com os nossos pacientes que evoluem com muita frequência com sinusite, então, via oral, ele é mais adequado. E lembrar de fazer sempre a higienização desses dispositivos, porque vai muito perdigoto, vai muita saliva, às vezes vai ter secreção, e se você não higienizar, você vai ter todo aquele risco de ter uma infecção cruzada. Um dispositivo mais recente, que foi lançado aí nos Estados Unidos por volta de 2010, 2013, é a Aerobica. A Aerobica, ele também, alguns pacientes meus já têm, a gente prescreve, eles vão para fora, pede alguém para atrasar, ele é muito portátil, ele é pequeno, e você também dá pressão positiva oscilatória. Ele tem 5 níveis de ajuste de resistência, então essas pressões vão variar de acordo com a resistência, vai depender do paciente, e a grande facilidade é que ele é fácil de carregar, ele é fácil de lavar, e ele tem resultados importantes aí, tem mostrado alguns estudos na remoção de secreções desses pacientes. Tá? O Quake, ou Quack, é um dispositivo também de pressão positiva oscilatória. A gente fez um trabalho recentemente querendo avaliar a pressão dele, e recentemente, agora a gente terminou um estudo que vai sair publicado agora, para saber se esse aparelho expectora mais secreção comparado com o nosso shake.
tá? E os resultados desse aparelho têm mostrado positivamente. Então, o paciente sopra e ele vai tocando essa manivela. Quando ele toca essa manivela, ele cria uma pressão positiva oscilatória e essa pressão positiva oscilatória ajuda na remoção das secreções. Então, quando se avalia o Quaker, a Capella e o Flutter, olha para vocês verem, isso aqui são a média de pressão da Capella, que está em torno de 15 centímetros de água, aqui do Flutter em torno de 20, 25 centímetros de água, e o Quaker chega até 25, 30 centímetros de água, mostrando que ele consegue, às vezes, gerar uma pressão maior comparado com esses outros dispositivos. E ele também dá uma pressão na inspiração. Então, você pode, de certa forma, fazer uma vibração na ins e uma vibração na ex. Se vocês me falaram o que essa vibração na ins vai fazer, eu acho que nada, vai cansar o paciente. Por quê? Porque imagina você puxar o ar, trocando a manivela e soltar o ar, soltando a manivela. Então, isso eu acho que é um desconforto do aparelho. Mas a fase expiratória, se o paciente respira fora e solta no aparelho, ele consegue manter essa pressão de forma adequada e ajudar na mobilização de secreção. Tá? Alguns dispositivos mais modernos, estou tentando falar um pouco mais rápido, para a gente poder não comprometer a aula com o conteúdo, tá? Eu peço desculpas por isso, mas qualquer coisa a gente conversa posteriormente sobre isso. O VibraLang é um aparelho recente, ele trabalha ondas sonoras, então ele emite sons. O paciente coloca na boca, faz a inspiração e ele emite sons. Esses sons, eles batem, e ele promove uma mudança de fluxo, e ele volta, e quando ele volta, ele age no mecanismo de remoção das secreções. Então, você utiliza diferentes frequências, e de acordo com essas frequências, as frequências mais baixas mobilizam secreções de vias aéreas proximais, frequências médias, vias aéreas médias para distais, e as pressões mais altas chegam na periferia. Então, esses mecanismos de pressão têm mostrado efeitos muito positivos na remoção da secreção. Aquele lá, ele precisa de um aparelho gerador da onda sonora, a onda acústica. Esse outro que eu estou mostrando para vocês não precisa tanto, que é o LangFloat, que seria a flauta pulmonar. O LangFloat, ele trabalha pressões no máximo de 2,5 centímetros. Quando você coloca na boca e sopra, aqui dentro tem uma lapela, que você tem que trocar ela pelo menos a cada um mês, dependendo do uso, ela vai chicoteando aqui, ela promove uma onda. Essa onda ela vai adentrar no sistema respiratório através de câmeras de ressonância e vai ajudar a mobilização de secreção. Nós fizemos uma vez uma avaliação de alguns pacientes com uns dispositivos esses que nós recebemos para testar. Os 8 pacientes relataram expectoração com grande quantidade de secreção e também relataram achando confortável em fazer esse dispositivo. Então, os pacientes, inicialmente, que falam que não torce, vocês pedem ele para fazer manobra do LangFloat, eles torcem de forma importante e expectoram, que coisa que não fazia com o outro dispositivo anterior. Outro dispositivo que também trabalha a remoção das secreções é o frequência. Ele funciona com oscilação, com compressão torácica de alta frequência. Ele tem uma campânula, esse cabeçote aqui, e ele produz o quê? Umas frequências que variam de 20 a 65 Hz. Essas frequências de ressonância, que vai de acordo com a frequência de ressonância da via aérea, e isso ajuda a mobilizar as secreções. Então, aqui estão as regiões que a gente faz a aplicação dessas ondas no homem, aqui que a gente faz na mulher, a gente só toma cuidado em relação às mamas, tá? E ele tem um ajuste de intensidade que você faz todo no aparelho. E aqui a gente vê a onda sendo emitida, que é uma onda de frequência sonora também, tá? Para poder ajudar na mobilização de secreção. Mas, de todos esses equipamentos, o mais utilizado é o som de todos os pacientes, principalmente desde antigamente até agora, com os 5 passos de você, é o DeVest. O DeVest, na verdade, aqui, desculpa, não é o DeVest, aqui é a compressão torácica de alta frequência, porque você tem várias marcas. Essa aqui é uma marca nova no mercado internacional, e a grande vantagem dele, comparado com o DeVest da Hillrom, é que esse você não precisa de cabo, não precisa de motor gerador de compressão. Ele tem vários dispositivos que são conectados no tórax do paciente, ele vibra e isso ele ajuda a remoção das secreções. Se você lembrar do filme A 5 Passos, você vê, inclusive, o cara fazendo o Aflovest, que é o nome comercial dele, de cabeça para baixo. Então ele deita lá e está fazendo de cabeça para baixo. Ele queria fazer a desobstrução mecânica através do aparelho, utilizando a desobstrução gravitacional através do posicionamento de cabeça para baixo. Então, esses dispositivos, eles ajudam muito a remoção das secreções, eles dão mais independência.
E aí depois, e aqui funciona, como funciona a aplicação desse dispositivo? Tá vendo aqui, ó, a gente tem compressão tanto na INS como na ES, essas compressões, de certa forma, vão levar a variação do fluxo respiratório, e essa variação do fluxo respiratório é que vai ajudar na remoção das secreções. E ele, com tanta compressão, ele consegue modular a velocidade do fluxo respiratório, principalmente o fluxo expiratório. Toda vez que nós pensarmos em um dispositivo para poder remover as secreções pulmonares, eu tenho que pensar em dispositivos que aumentam o fluxo, a velocidade de ar da expiração, ou, como consequência, eles aumentam o fluxo expiratório comparado com o fluxo inspiratório. Tá? Então, essa é a equação que eles trabalham, que aqui a gente tem a oscilação do clearance index, que é potencializa o clearance mucociliar, que dessa forma física. A gente tem o fluxo expiratório e o fluxo inspiratório, e o controlador, e o que a gente que é o do paciente, né? E que também, quando você aplica esse dispositivo, você consegue modular o fluxo expiratório e inspiratório, e com isso eu vou ter a mobilização de secreção. Tá? Então, o paciente vai conseguir, de certa forma, mobilizar a secreção através desse coeficiente de oscilação do sistema respiratório. E aí, quando eu penso, esse aparelho ele tem superioridade com os demais, aí vem novamente a Meg McQueen e faz um estudo fantástico, que ela avalia durante 1 ano mais de 150 pacientes no Canadá. Ela fez a randomização, distribuiu um grupo, fazia somente o D-Vest, que é o colete que ela utilizou, e outro grupo fazia somente a máscara PEP. E ela acompanhou vários aspectos, números de exacerbação, números de antibióticos utilizados durante aquele ano, números de internação hospitalar e função pulmonar. E aí, depois que ela terminou o estudo, ela viu que no grupo que utilizou o grupo de pacientes que utilizou a máscara PEP, pressão positiva na expiração, eles tiveram melhora da função pulmonar, diminuiu o uso de antibiótico quando comparado com outro grupo, e tiveram mais dias longe do hospital, comparado com o grupo do VEST, que além de ter piora da função pulmonar, eles teve utilizar mais antibiótico, ficaram mais tempo no hospital e ficaram menos tempo sem precisar de internação. Ou seja, o tempo de uma internação ou outra era menor quando comparado com o grupo da máscara PEP. Como o Canadá é um sistema de saúde pública, e todas as intervenções são baseadas em evidência, hoje, nos pacientes com fibrose cística no Canadá não utilizam D-Vest como forma terapêutica de tratamento, e sim, somente a máscara PEP. E é mesmo o racional que nós utilizamos aqui no Brasil. Então, antes de mais nada, para a gente escolher um dispositivo que a gente vai utilizar para os pacientes, a gente tem que, inicialmente, todo dispositivo novo que utilizar, fazer um estudo de equivalência para saber se os outros dispositivos acontecem da mesma forma. A gente tem que utilizar as evidências científicas que atestam os benefícios da técnica, porque os nossos pacientes, eles não têm tempo a perder, por isso que eu falo, não tem um artigo que avalie espirômetro científico em pacientes da fibrose. Isso justifica a gente deixar o paciente ficar fazendo espirômetro científico para mobilizar a secreção, para melhorar a função pulmonar? Não. O único trabalho que tem é do Gil, que é o de Israel, que ele utiliza o espirômetro científico, mas de uma outra metodologia, como se fosse um feedback para controle respiratório de pacientes com fibrose cística. E a gente tem que escolher dispositivos que vão, de certa forma, para dar mais independência, são práticos, ele consegue colocar na bolsa e carregar para qualquer lugar, e isso vai contribuir com a melhora a adesão. E lembrando que a prescrição sempre tem que ser baseada na individualidade do paciente. E a gente tem que improvisar menos e prescrever mais. Eu sempre falo isso, porque às vezes a gente faz juízo de valor entre o paciente comprar um aparelho de expressão positiva ou ele poder fazer um aparelho positivo por selo d'água. Não que o selo d'água não seja eficiente. Ele é eficiente sim. Mas você tem que dar a escolha para o paciente. O que ele quer fazer? Porque só o momento que ele tiver o poder de escolha, e ele muitas vezes, com a condição que ele tiver, ele arcar com as escolhas, isso vai implicar também em melhor adesão ao tratamento. Então, o mais importante é a gente ter uma mala cheia de intervenções para poder utilizar com os nossos pacientes. Então, recursos para isso a gente tem. Agora, a individualização tem que ser levada em consideração e a utilização de forma criteriosa e baseada em evidência, com certeza fazendo com que o paciente tenha melhores resultados. Peço desculpa pelo atraso, agradeço pelo convite e estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, professor Evanisson, pela excelente palestra. E estamos nos aproximando do fim dessa noite de palestras. Para fechar o nosso encontro, convido a Camila,
integrante do grupo FIBCIST e acadêmica do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia, para direcionar aos nossos palestrantes as perguntas feitas pelos participantes no chat. Lembrando que o formulário e a palavra-chave já se encontram disponíveis. Camila, pode abrir o seu microfone, por favor? Desculpa, boa noite a todos. A primeira pergunta vai para a professora Carla. Professora Carla, quando devo utilizar a solução hipertônica? Deve ser associada à fisioterapia? Sim, a solução hipertônica, em relação à prescrição, isso a gente, quem realiza é o médico, tá? Mas as inalações hipertônicas podem ser iniciado o mais precoce possível, né? Desde o diagnóstico, os lactentes podem sim utilizar a hipertônica. Em relação à concentração da hipertônica, a indicação, aí de uma medicação vai mais para a prescrição médica, tá? Mas, no geral, os pacientes, eles já utilizam desde o mais precoce, e lactentes podem utilizar também. Pode ser associado com a fisioterapia junto, enquanto o paciente está inalando, né, porque é uma solução osmótica, ela tem reação no momento, então dá para a gente fazer terapias combinadas, como puxar fundo, fazer as manobras durante a inalação. Isso pode ser feito sim. Certo, obrigada. A próxima pergunta agora vai para o professor Evanirso. Professor, em pacientes hipersecretivos com maior resistência de via aérea, o fluxo inspiratório exigiria mais da musculatura inspiratória? A utilização da pressão positiva ajudaria a prevenir a fadiga muscular? Então, com certeza, agradeço a pergunta, é uma pergunta bem interessante, trabalha muito a fisiologia. Um dos grandes problemas da pressão positiva na expiração é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, que você respira na linha abaixo da linha zero de PIP e solta o ar na linha PIP. Então, esse gradiente de pressão gerado na inspiração e na expiração, a gente considera quanto maior esse gradiente, maior vai ser o trabalho respiratório do paciente. Então, pelo contrário, a pressão positiva, ela vai aumentar o trabalho respiratório. Ela aumenta o trabalho da inspiração. Eu estou falando da gente dar a pressão positiva somente na expiração com os dispositivos. O grande problema que a gente vai ter que fazer quando acontece isso é avaliar, por exemplo, a monitorização do trabalho respiratório. Se o paciente estava com uma frequência respiratória de 20 e ele foi para 26 e está tolerável, ok, vamos embora, vamos fazer. Se ele chegar a 30, mas se você dá pausa para ele descansar, se você faz as pausas pós-inspiratórias, se você faz controle da respiração intercalada à aplicação da pressão positiva, ok, isso vai minimizar. Agora, o ganho adicional que esse paciente vai ter é com a remoção das secreções. Por quê? Porque a remoção da secreção que vai vir após a utilização desse dispositivo, que vai diminuir a resistência da via aérea e que, como consequência, vai diminuir o trabalho respiratório. Mas, durante a aplicação da pressão positiva, na expiração, você tem um aumento do trabalho respiratório e a monitorização desse trabalho respiratório tem que ocorrer. Certo, obrigada. Mais uma pergunta para o professor Evanirso. E a VNI, quando devo utilizar? Ventilação não invasiva, você pode, é o seguinte, eu em particular, eu gosto muito de utilizar a ventilação não invasiva como recurso terapêutico, como recurso fisioterapêutico. Eu não consegui abordar ela aqui, inclusive porque não daria tempo, meu trabalho de mestrado foi todo feito com ventilação não invasiva, e hoje a gente trabalha muito com ventilação não invasiva aqui. É uma aula de 50 minutos no mínimo, só para a gente discutir sobre isso. Mas o seguinte, a gente tem indicações clássicas. Dentro do Blue Book, que é um livro do Grupo Internacional de Fisioterapia na Fibrose Cística, vinculada à Sociedade Europeia de Cuidados da Fibrose Cística, ele fala que toda vez que eu tenho um paciente com prejuízo da função pulmonar, com diminuição da força muscular inspiratória,
que a utilização da ventilação não invasiva durante as sessões de fisioterapia vai fazer com que a sessão de fisioterapia seja mais eficiente e o paciente tenha menos desconforto e tenha menos complicação em decorrência da fisioterapia. Então, imagine vocês pegam um paciente que tem um VF1 abaixo de 40. Cada tosse que ele tem, ele desinsufla, ele faz hipoxemia, ele aumenta o trabalho respiratório. Então, se você utiliza a ventilação não invasiva para dar descanso para esse paciente, você intercala as técnicas desobstrutivas, você faz com que ele tolere a sessão por mais tempo, a sessão fica mais eficiente e ele consegue, de certa forma, até expectorar mais, porque ele fica mais tempo fazendo a fisioterapia. Em 2010 ou 2012, nós publicamos um trabalho que a gente avaliou se o uso da ventilação não invasiva poderia dificultar ou ajudar na remoção das secreções. E a gente comparou isso também com a utilização da solução salina hipertônica. E a gente viu que a ventilação não invasiva não diminui a eliminação de secreção e que ela também não aumenta a eliminação de secreção. Ela simplesmente, que os trabalhos tinham falado anteriormente, dá conforto para o paciente. A gente já tem, inclusive, uma revisão sistemática que fala que a utilização da ventilação não invasiva durante a realização da fisioterapia melhora a tolerância, diminui a sobrecarga do respiratório dos pacientes e estabiliza ou melhora as pressões respiratórias máximas. Um outro momento de utilização da ventilação não invasiva é nos pacientes que estão com o VF1 abaixo de 40%, para ajudar o exercício, ajudar a reabilitação pulmonar, e esses pacientes já ficam esperando o transplante pulmonar, fazendo o uso da ventilação não invasiva no domicílio. Só que nesses casos a gente só consegue liberação, por exemplo, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, se esse paciente evolui com retenção de CO2. Então, a avaliação da hipercapnia, ela vai ser um critério a mais para justificar a utilização desse dispositivo, por exemplo, durante a noite, durante o sono. Certo, obrigada. As perguntas acabaram. Vou passar novamente a palavra para a Gabriele. Bom, chegamos ao final do terceiro dia do primeiro ciclo de palestras sobre fibrose cística. Agradeço, em nome de todo o Grupo FIBCIST, pela participação de todos. Nos vemos na próxima terça, às 19 horas, no último dia do nosso evento. Obrigada e tenham todos uma ótima noite.